Sabe, tem uma ideia política bem curiosa, até surpreendente, que continua viva numa das maiores repúblicas do mundo, a de trazer a monarquia de volta para o Brasil. É isso mesmo. Hoje, a gente vai tentar entender por que essa ideia, que parece tão do passado, ainda tem gente querendo que ela molde o futuro do país. Então a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que hoje, em pleno século XXI, tem gente no Brasil que quer a volta da monarquia? O que leva alguém a defender um sistema de governo que acabou, sei lá, há mais de 100 anos? E olha, 11%. Pode até parecer pouco à primeira vista, né? Mas não é. Uma pesquisa lá de 2017 mostrou isso. 11% dos brasileiros a favor de restaurar a monarquia. Se a gente parar para pensar, isso são milhões de pessoas. É uma minoria, sim, mas uma minoria expressiva, com uma visão política muito clara. Certo? Mas quem são essas pessoas? O que elas pensam exatamente? Vamos mergulhar um pouco na base do pensamento monarquista aqui no Brasil de hoje. Então, a lógica deles parte de uma leitura bem específica da nossa história. Para eles, a República não foi um desejo do povo, sabe? Foi um golpe. Um golpe que interrompeu um caminho que era para ser o legítimo. E a proposta que eles colocam na mesa é bem direta. Ter um imperador como chefe de Estado, a família Orleans e Bragança assumindo o trono, claro, e um parlamento eleito pelo povo para cuidar do governo do dia a dia. Ok, mas para a gente entender de verdade de onde vem essa ideia, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, voltar lá para ver como o Império virou República. Porque, no fundo, a história dessa transição é a chave de tudo, é o que alimenta todo esse debate. É que o fim do segundo reinado, lá com o Dom Pedro II, não foi bem uma revolução do povo, sabe? Foi outra coisa. Na verdade, o que aconteceu foi que vários grupos muito poderosos que antes apoiavam a coroa simplesmente deixaram de apoiar. A monarquia desabou porque os pilares que seguravam ela foram caindo um por um. E que pilares eram esses? Bom, primeiro o exército, que estava cada vez mais insatisfeito com o governo. Depois, a igreja, que entrou em rota de colisão com o Estado. E, por fim, as elites agrárias. O golpe final, o que realmente selou o destino, foi a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Como não teve indenização para os donos de escravos, os grandes fazendeiros simplesmente viraram as costas para o imperador. E aí, já era. E essa frase aqui, ela é muito, muito reveladora. É uma descrição da época do dia da proclamação da República. A frase, que é do jornalista Aristides Lobo, diz tudo. O povo não participou. A população assistiu a tudo bestializada, ou seja, sem entender nada. Foi uma mudança feita pela elite, de cima para baixo. O povo foi só espectador. E o mais maluco é que a coisa toda foi muito rápida e quase acidental. A conspiração original não era nem para acabar com a monarquia, era só para derrubar o primeiro-ministro. O Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do imperador, acabou sendo convencido a proclamar a república ali, no calor do momento. Foi uma mistura de boatos, pressão de outros republicanos e pronto. Em questão de horas, o império de quase 70 anos simplesmente deixou de existir. E aí, na visão dos monarquistas, o que veio depois é a prova de que a república não deu certo. Eles olham para a história e apontam. Primeiro, a República do Café com Leite, onde só as elites mandavam. Depois, a Era Vargas, com um governo super centralizador e até ditatorial. E, claro, os 21 anos de regime militar. O argumento deles é que essa sequência de crises e rupturas é o oposto da estabilidade que, segundo eles, o Império oferecia. Tá, mas qual a proposta concreta deles para resolver isso? O que um imperador faria de diferente? A ideia principal gira em torno de duas palavras: estabilidade e um poder político bem específico que só existia na Constituição do Império. A diferença que eles apontam é bem clara. De um lado, um monarca, que herda o cargo. Ele não precisa se preocupar com a próxima eleição. Então, em tese, poderia pensar no país a longo prazo, no legado. Do outro lado, um presidente eleito, que está sempre de olho na reeleição ou em fazer seu sucessor, o que acaba gerando mais conflito político, mais polarização. E aqui está o tal poder específico que eu falei, o poder moderador. Isso era algo que estava na Constituição de 1824. Basicamente, era um quarto poder, exclusivo do imperador. A função dele era ser uma espécie de juiz entre os outros poderes, sabe? O executivo, o legislativo e o judiciário. Quando dava uma crise, o imperador intervinha para garantir o equilíbrio. E é justamente esse papel de árbitro neutro que os monarquistas dizem que faz falta hoje. Essa frase de uma deputada federal que defende a monarquia resume bem essa ideia. A lógica é a seguinte: como o monarca não precisa de votos para continuar no poder e está, teoricamente, acima das brigas partidárias, ele teria mais isenção. Poderia tomar decisões pensando no bem do país como um todo, no longo prazo, e não só nos interesses de um partido ou de um grupo político.
Certo, a gente já entendeu a crítica histórica e a teoria, mas, na prática, como isso tudo vira uma proposta de verdade para o Brasil de hoje? Vamos dar uma olhada. A proposta deles é, na verdade, uma mistura do antigo com o novo. A ideia seria trazer de volta o imperador, com aquele poder moderador, para ser o chefe de Estado, o símbolo de estabilidade. Mas atenção, o governo do dia a dia ficaria nas mãos de um parlamento eleito pelo povo e esse parlamento teria um primeiro-ministro. Ou seja, seria um sistema híbrido que tenta juntar a tradição da monarquia com a democracia representativa. E essa ideia não é de hoje, não. Em 1993, teve um plebiscito no Brasil que perguntava justamente sobre isso, e a monarquia teve quase 13,5% dos votos. A pesquisa mais recente que a gente viu deu 11%, ou seja, teve uma pequena queda, mas o apoio continua ali, firme, dentro desse grupo. Isso mostra que não é uma coisa passageira, existe uma base de apoio que persiste ao longo do tempo. E no fim, a grande pergunta que fica é essa. Esse movimento todo é só nostalgia? Uma vontade de voltar para um passado que talvez seja idealizado, uma espécie de era de ouro? Ou será que é uma resposta, uma crítica legítima aos problemas que a República Brasileira enfrenta até hoje, como instabilidade política, crises constantes, corrupção? É essa reflexão que esse eco do Império deixa pra gente.